Ora bem, no vídeo de hoje vamos falar de uma situação que seguramente nós todos já passámos por ela enquanto profissionais da área de educação física e desporto, que é quando observamos algum aluno, algum atleta nosso a ter um desempenho, digamos que de insucesso, e de insucesso consecutivamente, há sempre uma questão que nós tentamos responder e procuramos responder no sentido de alterar, de alguma forma, o contexto da aula ou o contexto de treino, no sentido de que eles cada vez mais se aproximem das situações de sucesso. Então, no vídeo de hoje eu vou tentar centrar aqui em dois grandes motivos, duas grandes causas pelas quais os praticantes erram. Claro, há mais do que aquelas que eu vou falar. Nós sabemos que no treino e na área do movimento humano os sistemas complexos imperam, onde existe uma quantidade significativa de variáveis que influenciam o comportamento dos praticantes. Mas vamos centrar-nos em duas grandes causas. A primeira questão é: os praticantes falham por questões de ordem técnica. E as questões de ordem técnica estão associadas às questões de coordenação motora intrapessoal, portanto, que dizem respeito única e exclusivamente ao praticante. Vamos isolar esta primeira causa assim. A segunda causa pela qual podem falhar um desempenho, ou não ter um desempenho de sucesso, estão mais associadas às questões de ordem perceptiva. Ou seja, por exemplo, na forma como se relacionam com os outros ou como se relacionam com um objeto externo, em que existe ainda alguma dificuldade da parte do praticante em conseguir gerir de uma forma bem-sucedida as relações de espaço-tempo. Reforço. Podem existir outras causas, mas eu vou centrar o vídeo de hoje nestas duas causas. Questões de ordem técnica, por um lado, associadas à coordenação motora, questões perceptivas, associadas às questões espaço-temporais, por outro. Vamos começar pelas primeiras. Como é que nós identificamos uma e outra, embora por vezes seja difícil separá-las? Quando observa alguém, como a imagem que nós vimos no início do vídeo, a ter um desempenho de sucesso, há alguma coisa num padrão motor que não está adquirida, o que faz com que, consecutivamente, ao longo do tempo, as execuções desse praticante sejam pouco funcionais. E quando falo pouco funcional raramente ou poucas vezes chegam a um objetivo. Segundo, existem dificuldades na coordenação entre os segmentos corporais. Por exemplo, alguém que não consegue realizar uma roda na ginástica, não consegue realizar um batimento com uma raquete, alguém que não consegue saltar uma barreira. Depois, existem também algumas dificuldades na coordenação entre segmentos corporais e um determinado objeto. Vamos voltar ao exemplo da raquete. Alguém, quando se pega numa raquete de badminton, não sabe como pegar e não sabe manipular essa raquete. O exemplo mais clássico: alguém, quando se põe em cima de uma bicicleta, ou em cima de uns patins, ou em cima de um skate, não sabe o que fazer com ele. Tem dificuldade em coordenar todos os seus segmentos corporais com as questões perceptivas associadas a ter um objeto externo com o qual se tem que se relacionar. Existe ainda uma outra dificuldade, que é tem dificuldades na coordenação entre os seus segmentos corporais e com o objeto externo. Por exemplo, alguém que tem dificuldade em fazer uma recepção de um passe, quer seja com as mãos, quer seja com os pés. Alguém que tem dificuldade, por exemplo, em driblar uma bola no basquetebol. Isto são questões de ordem técnica que podem ser limitativas de se ter um comportamento funcional, ou seja, direcionado a um objetivo. Do outro lado temos as questões perceptivas, reforço mais uma vez, muito associadas às relações espaciotemporais, que são fundamentais em contextos tão dinâmicos como é o desporto ou as aulas de educação física. E aqui falamos, por exemplo, de alguém que até tem uma técnica bastante aceitável, consegue, por exemplo, manipular uma raquete em situações estáveis em que alguém lhe passa a bola, consegue estar a bater a bola para a esquerda e para a direita, porém, em contextos um bocadinho mais dinâmicos, principalmente quando existe um adversário que tenta perturbar a sua técnica usual, esses praticantes já têm dificuldade em estar no espaço certo, no tempo certo. Portanto, são pessoas que nós olhamos, ok, mas a técnica até parece que já está razoavelmente adquirida, mas depois quando vamos para a situação de jogo, parece que nunca consegue estar na altura certa, no espaço certo, para realizar a ação certa. Acontece, por exemplo, no ténis. Outro exemplo
clássica no caso do voleibol. Conseguem estar, por exemplo, os praticantes, os jogadores conseguem estar numa roda a passar a bola, a fazer manchetes tranquilamente, mas quando vão para a situação de jogo, com outro nível de exigência, com outro nível de dinâmica em termos espaço-temporais, em que do lado de lá está uma equipa que tenta perturbar o normal funcionamento da nossa técnica, estes praticantes têm dificuldade em afinar-se a esta nova dinâmica espaço-temporal. Como é que isto se resolve? Não querendo aqui dar qualquer tipo de receita, vou lançar só algumas pistas que podem ser úteis na forma como nós pensamos o treino. E depois cada um adapta em função das características dos seus contextos. A primeira questão que eu gostava de vos passar é que todo o comportamento humano assenta em informação e assenta em ciclos de percepção e ação. Isto significa que, sim, nós percepcionamos para agir, isso não há dúvida nenhuma, mas uma informação que gostava de adicionar aqui é que a ação é super importante na forma como nós percepcionamos. A forma como nós nos movimentamos faz com que o praticante vá à procura de informação que lhe permita agir e que lhe permita continuar a percepcionar, e isto tem, digamos que, uma função de ciclicidade. Então, se a ação é importante para a percepção, por sua vez é importante para a ação, as características dos contextos de aprendizagem influenciam muito estes ciclos. Porque o tipo de treino que propomos, o tipo de tarefa que propomos, vai criar algumas possibilidades de ação que estão associadas a alguma informação e que faz com que os praticantes se movimentem nesses contextos à procura da melhor informação para ter uma ação que os conduz ao sucesso. Portanto, o que propomos em treino tem influência nos ciclos de percepção e ação. Terceiro, o que é que acontece ao longo do tempo com a prática? Os atletas, os jogadores, os praticantes afinam-se a essa informação. E o afinar significa que cada vez vão à procura daquela informação, movimentam-se para ir à procura daquela informação que é mais importante, que lhes permite manter um comportamento direcionado a um objetivo. Ora, se nós colocamos um determinado tipo de contexto de aprendizagem, um determinado tipo de exercício, os praticantes vão se afinar à informação que é contida, que é explorada, que é, digamos que, construída nesse contexto de aprendizagem. Se colocarmos outro exercício, estamos a gerar outra informação. E é por isto que estes contextos devem ser o mais representativo possível, vou dizer outra vez, o mais representativo possível daquilo que acontece em situações de jogo. Vou dar alguns exemplos que poderão ser úteis para se perceber um bocadinho esta lógica que estou a tentar transmitir. Por exemplo, se treinarmos remates à baliza, retirando o guarda-redes, estamos a criar um contexto de aprendizagem com determinado tipo de informação. Os ciclos de percepção e ação são específicos para cada situação. Se eu retiro o guarda-redes, o praticante, o jogador, vai-se afinar a rematar com sucesso e a marcar golos consecutivamente, tendo em consideração a informação que está disponível. Uma baliza com determinadas dimensões, que variam em função, obviamente, da modalidade, e que vai afinando, digamos, com os seus ciclos de percepção e ação para não falhar o alvo. Quando se coloca um guarda-redes, estamos a adicionar informação aqui. E quando se coloca um guarda-redes em que podemos, digamos que, manipular a ação do guarda-redes, dizendo-lhe, por exemplo, não saias do meio dos postes, ou podes sair para, digamos que, reduzir o ângulo de remate do adversário, estamos a adicionar ainda mais informação. O que é que acontece nestas situações? Ora, se treinamos sem guarda-redes, o praticante afina-se a rematar à baliza para a informação que está disponível. As dimensões da baliza, a distância que está, a força que tem que fazer. Quando colocamos um guarda-redes, existe uma informação adicional que vai perturbar o normal funcionamento do remate à baliza para o qual ele já estava treinado. E se colocamos um guarda-redes em que pedimos para ele ser passivo ou para ser mais ativo, a informação também varia. O mesmo acontece quando se treina passe. Eu posso ter jogadoras de rugby fantásticas a fazer passes para a direita, para a esquerda, a 5, a 7, a 8, 10 metros, mas isto é diferente de quando se tem um adversário vir na sua direção, animado a uma determinada velocidade, em que vai haver um determinado tempo para contacto. Lá está, relações espaço-temporais que fazem com que o praticante tenha que se afinar para passar a bola na altura certa, no tempo certo e no espaço certo. Ou seja, o facto de se adicionar um adversário, estamos a colocar aqui informação que vai perturbar o normal funcionamento
da técnica que esta jogadora já tem. São treinos diferentes. Quando se passa para as coordenações da coordenação interpessoal, isto então também tem alguma relevância. Por exemplo, se treinarmos voleibol em situações de 2 para 2, as possibilidades de ação que estão disponíveis para cada um dos praticantes são umas. Recebo a bola, passo para o meu parceiro e espero que o meu parceiro me devolva a bola para eu poder atacar. Quando se adiciona mais jogadores, as possibilidades de ação de cada um deles varia em função dos outros, da posição relativa, se atacam, se defendem, onde é que estão, quem recebeu. Existe mais informação. Ou seja, treinar voleibol 2 para 2, 4 para 4 ou depois 6 para 6 são coisas um bocadinho diferentes, porque as possibilidades de ação que ficam disponíveis no contexto alteram-se. As relações espaço-temporais com a bola e com os meus parceiros de equipa tornam-se diferentes. Pelo que se levanta aqui alguma questão. Será que é expectável, por exemplo, se alguém que trabalhe frequentemente em 4 contra 4, ou quando se põe os jogadores a trabalhar em 6 contra 6, é expectável que as jogadoras imediatamente consigam ter sucesso? Parece-me que é necessário dar aqui algum tempo de adaptação para que se adaptem às novas possibilidades de ação que vão gerar nova informação para a qual os praticantes têm que se afinar. Este, como vos disse, foi só uma sugestão de tentarmos encontrar aqui duas grandes causas que levam os praticantes nem sempre a terem comportamentos de sucesso, e apresento aqui algumas soluções que nos levam a pensar de como resolver estas situações. As referências para hoje foram o livro de Comportamento Motor, Controle e Aprendizagem que editei pela FMH e um paper que já publiquei há uns anos atrás com uns colegas em 2008 e que está disponível atualmente online. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo.